Oi, gente! Antes de mais nada, a gente vai se apresentar. Eu sou a Luciana. Eu sou o Marco. A gente criou esse Insta há algum tempo e a gente apenas publicava as lições do 100, um curso em milagres, que quem tá aqui sabe do que se trata. E a gente pela primeira vez resolveu agora aparecer. Por quê? Cara, a gente tava conversando esses dias, refletindo sobre uma das lições do 100, acho que foi a 99, e me deu um estalo. Nós dois deu um estalo, na verdade. Tava na frente da lareira, né? A gente tava assim de noite na frente da lareira, conversando antes de postar, e daí a gente pensou, cara, por que a gente só tá postando as lições do 100? E não tá postando as nossas reflexões enquanto a gente lê e estuda. Nossa, a gente passa tanto tempo falando sobre isso, a gente passa tanto tempo tentando entender. Por que a gente não traz essas conversas, essas reflexões pro canal do 100? E se a gente ajudar alguém a entender algumas coisas também? Lembrando que a gente não quer dizer o que é certo, o que é errado, não é a intenção de ensinar ninguém, mas é de conversar e não debater sobre, mas refletir sobre isso, né? E compartilhar tudo o que passa na nossa cabeça enquanto a gente estuda, enquanto a gente lê, porque é uma quantidade de informação realmente muito grande e muito bonita, muito transformadora, que em cada um vai chegar de um jeito, porque cada um tem um tempo e cada um tem uma forma de entender todo esse processo, né, de desconexão, de desconstrução do ego e reconexão com a fonte divina. Lembrando, o mais importante, que este livro não tem religião, ele não tem uma filosofia única, não. Ele é um livro apenas de desconstrução do ego e reconexão com a fonte. Tanto que as nossas conversas, elas nunca são... nunca tem um ponto específico, uma religião específica, nunca é direcionada para uma filosofia específica. Aberta a tudo. Exatamente, a gente conversa sobre tudo, a gente estudou sobre muitos livros, sobre muitas culturas e a gente une todas elas, basicamente. A gente pega tudo que é de bom, tudo que a gente entende, que a gente acha que é certo, e traz tudo que faz sentido e conversa sobre isso, traz essa filosofia, e a gente acha que isso talvez possa ajudar outras pessoas, principalmente aqui no canal do 100, que pode ajudar essas pessoas a entenderem muitas coisas. Então, assim, a gente vai trazer super aos poucos essas reflexões aqui. Cada pedacinho que a gente for lendo do 100, a gente pode ler e pode trazer reflexão ou apenas a reflexão. Não é aula, são apenas duas pessoas, um casal, que gosta da mesma coisa, da mesma forma de refletir e vai compartilhar com vocês o que a gente pensa e como a gente aborda esses assuntos um com o outro, sem a intenção nenhuma de doutrinar ninguém sobre assunto nenhum, muito pelo contrário, tá? E pra quem não sabe, a gente tem um canal de viagem também. Ah, é? Né? É o Atravessando Horizontes. E a gente gosta de falar muito sobre os lugares que a gente vai, a gente fala assim do que a gente sente nos lugares. A transformação que a gente tem após cada viagem, por isso que se chama Atravessando Horizontes. Inclusive, a gente está aqui no Jardim Botânico de Porto Alegre, a gente acabou de voltar do Rio de Janeiro. Lindo, Jardim Botânico. A gente voltou há pouco tempo do Rio de Janeiro, a gente passou 9 meses lá. Mais até, eu acho. Quase 10 meses, ano. acho. 10 meses é quase um ano. E tudo bem, tem lugares lindos no Rio de Janeiro, mas a gente sente falta da nossa terra, né? E agora, a gente mesmo tava filmando aqui antes e eu tava falando pra ela, cara, eu adoro esse lugar, assim, o Jardim Botânico. A gente até falou antes no Atravessando Horizontes que não importa em qual cidade a gente esteja, o Jardim Botânico daquela cidade sempre vai ser um dos nossos lugares preferidos, se não um lugar preferido que a gente sempre vai ir. A gente vai procurar o Jardim Botânico. A gente vai procurar o Jardim Botânico da cidade para ir.
E, cara, é uma paz, assim, e a gente fala muito sobre essas coisas, é isso que a gente tenta passar para Atravessando Horizontes. A gente não fala necessariamente de espiritualidade, mas a gente fala sobre a transformação que a gente teve Exato. naquela experiência. Como a gente acaba sendo impactado pelos lugares que a gente vai. Né? E a gente vai trazer um pouco dessas nossas reflexões para lá também, mas lembrando que é um canal sobre viagens, vai ser focado nas viagens. Nas viagens, nos passeios, na gastronomia. Exatamente, mas como eu falei antes, essa parte filosófica, essas conversas que a gente tem fazem parte da gente, é claro que vai ter um pouquinho disso lá também. Não dá, senão a gente não seria a gente. E aqui a gente vai trazer lugares que nem a gente postou esses dias um videozinho com uma frasezinha aqui no 100 mesmo. Vão ter coisinhas assim, pequenas perolazinhas que a gente vai trazer de um pro outro. Bom, nós somos um casal que escolheu fazer dar certo. E, cara, totalmente, o 100 ajuda profundamente nisso, tá? Porque a gente escolheu transformar essa relação em algo que transforme positivamente os dois juntos na caminhada da vida. Então, aqui não tem competição um com o outro. Não existe o eu tô certo, tu tá errado, não, tudo a gente reflete junto. E aos pouquinhos a gente vai falando sobre o quanto disso tem dentro do 100, né? Que são os relacionamentos que vieram para ajudar uns aos outros e não ficar na competição. Mas essa linguagem a gente vai abordar de outras formas na medida do que for sendo apresentado pelo livro. Então é isso. Tá aí o nosso convite para vocês seguirem esse nosso novo projeto, para vocês acompanharem esses dois dentro de casa e nas nossas viagens. Também está o convite para Atravessando Horizontes. Eu acho que essa nova jornada vai ser muito legal, vai ser muito bonita. E vai ser muito verdadeira acima de tudo. Isso eu não tenho dúvidas disso. Né? E para quem acha que a verdade é relativa, né? Não. Mas vamos refletir sobre isso. Vamos desconstruir cada um no seu Com certeza a gente vai verdade. refletir sobre isso. Então, para saber o que a gente acha, vocês vão ter que acompanhar a gente aqui no 100 e no Atravessando Horizontes também. Para lá. Beijo.